como seja necessário, né, apresentar para quem quer que falte, né, mais uma vez um da casa toma aqui a palavra para falar sobre um tema que é no qual eu tenho um certo conhecimento, que entre as minhas áreas de estudo e de pesquisa, além de ser pesquisador de história do movimento revolucionário, também pesquiso bastante a história regional. E esses tempos atrás, inclusive até agora estou escrevendo uns artigos para serem publicados em breve, e num deles é que me surgiu a ideia de tomar esse tema e falar dele aqui para o Instituto hoje, que é a Guerra do Contestado. Então, assim que esses artigos forem publicados, eu falo a respeito de alguns problemas atuais da política brasileira, obrigado, e da permanência deles ao longo do tempo, e cito a Guerra do Contestado nesse ensejo. Então, eu pensei que seria interessante fazer uma visão geral para as pessoas do que foi esse capítulo da nossa história regional aqui, que é tão interessante, tão intrigante quanto outros capítulos da história brasileira que também são celebrados, aliás, são mais celebrados ainda no cinema, na televisão, do que esse que aconteceu aqui no Sul. Eu estou, evidentemente, me referindo à Guerra de Canudos lá no Nordeste. Então, todo mundo fala da Guerra de Canudos e, vez ou outra, ou em falar do Contestado. Tá, mas o que foi exatamente essa Guerra do Contestado? Como, assim, é triste de ouvir, principalmente professorinha de maternal falando que foi guerra entre Paraná e Santa Catarina por causa de território? Não. Então, vamos partir só desse nome Contestado para a gente entender o cenário desse conflito. Depois a gente entra no que ele foi realmente. Então, a região que até hoje é chamada de Contestado, ela tem esse nome porque ela foi alvo de uma contestação feita na justiça brasileira pelo estado de Santa Catarina contra o estado do Paraná. Porque essa região ela compreende mais ou menos o centro e o oeste de Santa Catarina e também a parte sul do Paraná, aquela parte da margem esquerda do Rio Iguaçu que está em domínio paranaense, que faz parte até hoje do Paraná. Então toda aquela região ali é o contestado. Então a maior parte dela fica em Santa Catarina mesmo e um pouco é ali dos Campos de Palmas, na margem esquerda do Iguaçu. E essa região, até o século XIX, mais ou menos, até o final do Império Brasileiro, ninguém sabia ao certo a quem que ela pertencia, porque grande parte da população que estava ali era de indígenas, um outro europeu que estava ali era casado ou já tinha se mestiçado com os indígenas da região, e porque ninguém sabia ao certo de quem que era esse território, existia primeiro a contestação da Argentina contra o Brasil, porque a Argentina dizia que aquele território era deles. Daí nós íamos lá e falávamos, não, é nosso. E no final ali do século XIX, os Estados Unidos foram escolhidos como árbitros do litígio entre o Brasil e a Argentina, e o presidente americano deu ganho de causa para o Brasil. Então, aquela região ali, a fronteira como ela está hoje entre Brasil e Argentina foi definida ali naquela época, mas o que não foi definido ali foi o seguinte: ninguém sabia qual dos estados que ficaria com aquela região da fronteira, porque também não existia um traçado da divisa entre os estados muito exato. Os mapas mais antigos lá da época ainda do Reino Unido e do Primeiro Reinado diziam que que São Paulo fazia diretamente divisa com o Rio Grande do Sul, através daquela região. Então, Santa Catarina só teria direito àquela parte do litoral e um pouco para dentro do interior, até quase a altura ali da Serra Geral.
que é o que divide os vales e o litoral catarinense do Planalto catarinense. Outros mapas diziam que não, aquele território não era, não pertencia a São Paulo, pertencia à província de Santa Catarina, então era direito dos catarinenses. Daí, quando o Paraná foi separado de São Paulo, evidentemente os paranenses, nós falamos, não, o nosso direito então é estender a nossa divisa do Paraná até o Rio Grande do Sul. E daí os catarinenses foram lá e contestaram isso, e daí por isso o nome dessa região de Contestado. Tá, mas passando da geografia para a história propriamente dita. Qual que é a importância dessa região? Primeiro, algo que é muito necessário para entender a região do sul do Brasil é aquilo que a gente chamava de caminho do Viamão. Eram as BRs antes dos carros, né? No caso, o caminho do Viamão era a versão do século XVIII da 116. Era a estrada que fazia a ligação do Rio Grande do Sul até São Paulo. Por que dessa estrada? Porque o gado que era consumido no Brasil, principalmente em Minas Gerais, que era a região brasileira que estava bombando na época por causa da descoberta do ouro e do crescimento absurdo das cidades ali, ela precisava de carne, e essa carne ela era produzida em maior quantidade aqui no sul do Brasil. Se produzia carne no Nordeste, em outros lugares, mas o terreno não era tão propício quanto aqui no sul. Então, nós temos no próprio Rio Grande do Sul a região dos Pampas, em Santa Catarina, no Planalto, também você tem uma região campeira, e aqui no Paraná você tinha os Campos Gerais, e para baixo da Serra de São Luís tinha os Campos de Curitiba. E esses lugares, como era região, uma região de clima temperado e de plantações, era muito propícia para a criação do gado, por isso a indústria do gado aqui no sul explodiu naquele século XVIII, e esse caminho do Viamão foi construído para levar essa produção pelos tropeiros, né? Então, os tropeiros são os membros das tropas que são as excursões de criadores de gado que saem do Rio Grande e do interior de Santa Catarina, e alguns aqui do interior do Paraná, e vão vender a carne lá na Feira Nacional de Sorocaba, que era onde vinham os mineiros para comprar os nossos produtos. Então, o Contestado já era uma região que era marcada por esse fluxo de pessoas. Então, a povoação dele se deu porque as pessoas transitavam por essa estrada e faziam as suas estalagens, as suas paradas. Era também a versão do século XVIII do Soledade ou do Merlot, porque quem conhece ali a rodovia do Café. Então era a versão do século XVIII dessas paradas nas estradas, e em volta dessas paradas começavam a surgirem outras casas, e de repente aquele hotelzinho de parada do gado se transformava em uma cidade. E as primeiras cidades ali da região contestada nasceram dessa maneira. Em seguida, outros dois eventos que são de importância, inclusive para definir a cabeça do habitante do contestado na época que a gente vai ver, são, primeiro, a Guerra dos Farrapos, quando as oligarquias do Rio Grande do Sul, chefiadas pelos criadores de gado, eles tentam fazer a secessão do Rio Grande e de uma parte de Santa Catarina. Então, o avanço máximo da frente de combate durante a Guerra dos Farrapos foi, na verdade, até o meio do estado de Santa Catarina. Se você fizer uma linha reta que sai de Florianópolis e vai até Curitibanos, e daí a fronteira dá mais ou menos até que ponto se estendeu a linha de combate. Então, as partes, os momentos mais importantes da guerra foram, por exemplo, quando o exército imperial se reúne aqui em Curitiba, na Lapa, em Rio Negro, em União da Vitória, e faz uma contraofensiva, e essa contraofensiva passa por onde? Passa justamente pela região do Contestado, pela região ali de Curitibanos. Inclusive, uma das primeiras batalhas dessa contraofensiva
do Exército Imperial que retomou o Rio Grande do Sul foi a Batalha de Curitibanos, que é a cidade mais conhecida, se não me engano, até a maior, mesmo nos dias de hoje, da região. Então, a devastação que a Guerra dos Farrapos causou se somou também à devastação que foi causada por uma outra guerra que aconteceu em seguida, que é a Guerra dos Farrapos 2.0, ou como ela é mais conhecida para nós, a Revolução Federalista. Foi quando novamente as oligarquias do Rio Grande do Sul se levantaram contra o governo do Marechal Floriano e tentaram fazer a mesma coisa que eles já tinham feito lá quando tentaram separar o Rio Grande do Sul, ou seja, invadir Santa Catarina, depois invadir o Paraná, quiçá chegar até o Rio de Janeiro e depor na bala o Floriano Peixoto. A Revolução Federalista foi um dos momentos mais graves da história republicana brasileira, foi uma das maiores crises que a República já passou, e uma boa parte também dos combates da Revolução Federalista aconteceu ali na região do Contestado. A diferença é que os federalistas eles conseguiram ir mais longe do que os farrapos tinham conseguido ir uns 50 anos antes deles. 50 anos. Não, 40 anos antes deles. Que os federalistas conseguiram até chegar aqui em Curitiba. O governador do estado, o Vicente Machado, entrou em pânico. Ao invés de ele montar uma defesa em Curitiba, ele fugiu para Castro, e daí Curitiba caiu sem muito esforço nas mãos dos federalistas, e depois o Floriano mandou uma contraofensiva retomar o Paraná, e daí foi a campanha da degola, como ela é conhecida. Então, qualquer um que fosse suspeito de ter colaborado com os federalistas era executado sumariamente pelo exército republicano. Então, figura famosa que foi vítima aí dessa repressão foi o Barão do Cerro Azul, aqui, que é mais familiar para nós de Curitiba. Mas a mesma coisa aconteceu ali na região contestada, e alguns dos pequenos líderes da Revolução Federalista, quando eles estavam sendo empurrados de novo para o Rio Grande do Sul, eles resolveram se embrenhar ali no matagal da região do Contestado e passar a viver ali e desertar do exército rio-grandense. Então, alguns dos ex-maragatos, então, a Revolução Federalista, os maragatos eram os gaúchos e os pica-paus, que se chama, eram os republicanos. Isso, também tinha esse nome. Chimango também é um outro nome, só que é mais antigo. Chimango vinha desde a época do Império, que era usado. Então, tiveram vários grupos que foram chamados de chimangos. Então, alguns dos sobreviventes da Revolução Federalista passaram a morar naquela região. E qual que é a importância da região, digamos... Me fugiu o termo aqui da geografia que a gente usa para falar isso. Qual que é a importância econômica do Contestado? Tem duas coisas principais. Primeiro, Contestado era uma região que tinha ervais muito grandes. Então, nessa época era a mesma que estava acontecendo aqui em Curitiba. Quem sai aqui na Conselheiro... Conselheiro Araújo, ou anda aqui pelo centro, consegue ver que são os casarões. Então, como que foram construídos esses casarões, o Palacete dos Leões ali na João Gualberto? Foi através da riqueza que alguns fazendeiros acumularam com a exploração da erva mate. Então se formou aquilo que a gente chama na história aqui paranaense de a burguesia ervateira. E o comércio de erva mate naquela época estava aumentando enormemente. Por quê? Porque a gente tinha acabado com o Paraguai, então os paraguaios não tinham como exportar erva mate para os mercados consumidores. Quer dizer, o Paraguai já antes da guerra não exportava tanta erva mate assim, porque
a política do primeiro governante do Paraguai, o Garcia Francia, era de fechar o país. E isso é algo que eu, inclusive, falei na palestra passada. Então, o Paraguai não conseguia abastecer a Argentina e o Brasil. E aqui, no Paraná, como a gente tinha uma vegetação que propiciava o nascimento da erva mate, onde que, se vocês forem para o interior, perguntarem aí para o pessoal que trabalha ainda com isso, onde que você encontra a melhor erva mate? É aquela que cresce no pé das araucárias, na sombra delas. Então, como a mata de araucárias pelo Paraná e pela região do contestado era muito grande, você tinha ervais enormes que conseguiam produzir erva mate para abastecer o nosso mercado interno aqui no Brasil, abastecer o Paraguai e a Argentina, que é outro consumidor enorme de erva mate. Porque nós, os argentinos e os paraguaios, a gente pegou o costume de tomar chimarrão ou fazer chá de erva mate dos índios guaranis. Então, por isso que o nosso grande mercado era para os nossos vizinhos aqui. Tentou-se vender também o mate lá para a Europa, mas não fez muito sucesso com os europeus e com os americanos. Então, a gente só ficou vendendo para os nossos patrícios aqui da América Latina. E daí já está a outra importância econômica da região ali do contestado, que é a madeira. Então, não só você tinha as florestas de araucárias, que cobriam um território imenso e que tem uma madeira muito boa, inclusive. Mas você tinha também outras espécies de árvores com madeiras que são de primeira qualidade. Por exemplo, imbuia. Era uma outra espécie que também era muito presente. E a imbuia ela tem uma madeira muito forte, muito resistente. Então era uma madeira com um bom preço. Inclusive, se vocês pegam as imagens, as fotos batidas naquela época, parece que você está assistindo um filme do Jurassic Park, porque a paisagem aqui do sul era bem diferente do que a gente tem hoje. É claro, tem araucária por tudo aqui. A gente vê, se a gente pega ali a rodovia do café, mas naquela época era só araucária mesmo. Então parece realmente um negócio que saiu de um filme da pré-história. Você olhar uma daquelas fotografias e ver aquelas florestas inteiras só de araucária e uma outra imbuia ou árvores que conseguem sobreviver com a araucária. Porque o problema, por exemplo, da araucária é que ela esgota muito o solo. Então não é qualquer planta que consegue aguentar dentro de uma floresta de araucária. Então você tem algumas ali que estavam tão presentes na paisagem, mas as araucárias cobriam o território de uma maneira incrível. E era por isso que aquela região, economicamente, não só em termos de população, mas também por causa da economia, ela era disputada entre os estados. Porque iria vir uma arrecadação, uma grana preta em arrecadação da exploração do mate e daquelas madeiras. Tá. Falamos da paisagem, agora vamos falar do indivíduo que vivia ali. Tá. Aqueles que moravam naquilo que a gente chama o sertão do contestado ou sertão do sul, eram pessoas geralmente descendentes dos índios guaranis, mestiçados com alguns portugueses que viviam ali na região ou que saíam do litoral para entrar mais ali para dentro do interior e tentar criar uma fazenda, um rancho próprio, e acabavam casando com os indígenas e tendo filhos. Também era muito presente ali entre os habitantes do contestado escravos alforriados ou fugidos que também acabavam se mestiçando com os índios ou acabavam se mestiçando com os europeus e daí resultavam no caboclo que a gente fala. Chama bugre, né? Isso. Bugre também é uma outra denominação para esse habitante aí do interior aqui do sul, que não é nem o europeu puro sangue, nem o índio puro sangue, nem o negro puro sangue. É um reviradão de tudo. Ali atrás tem um exemplo deles, ó.
E, Isso é maravilhoso, né? é, Pais incríveis. e aquela situação em que as pessoas se encontravam, agora do ponto de vista da qualidade de vida delas e também entende-se, qualidade da vida espiritual delas era uma situação muito difícil. Eu lembro de quando eu trabalhava ali no arquivo público de Araucária, conta essa história para todo mundo. Eu tinha que fazer transcrição de ata de batismo. Então daí tinha uns livros lá, ou melhor, xerox dos livros de batismo da igreja de Araucária, da matriz de Araucária. E eram livros de 1830, 1840. E daí eu tinha que ficar digitando lá as atas de batismo, né? E todas elas era o mesmo texto. Eu, ao dia tal, do ano tal, batizei, pus os santos óleos, daí o nome da pessoa, filha de tal e tal, e os padrinhos foram esses aqui, e por ser verdade, o referido, dou fé, assinado, o padre lá. Mas uma coisa que começou a me chamar a atenção, que é o seguinte, peraí, tá, filho de, sei lá, Maria da Silva é pai desconhecido, filho de Josefino, pai desconhecido. Que coisa mais esquisita, tem muito filho de pai desconhecido aqui. Eu fui calcular isso aí, e mais ou menos 1/3 da população de Araucária daquela época era filha de pai desconhecido. Não existia baile funk, nem coisa nenhuma do tipo na época, e mesmo assim, mas enfim, cogitando aqui as hipóteses pro fenômeno, tem duas coisas que eu levei em consideração, que é, primeiro, a cultura indígena, porque alguns dos grupos indígenas eram inicialmente polígamos, mas mesmo depois que tinham se convertido ao catolicismo, era aquele catolicismo mais ou menos, né? E mesmo naquela época. E mesmo os portugueses... e naquela época, mesmo os portugueses também já... Alguns portugueses também não eram muito exemplo de catolicismo, né? Eles vinham aqui para o Brasil e achavam que estavam no paraíso para fazer coisas que lá em Portugal não pegavam muito bem. E por que, assim, dessa moralidade do brasileiro interiorano dessa época, não ter os padrões ali da moralidade do século XIX, que a gente via na Europa, aquela mentalidade do romantismo ou do que a gente tá vendo da reconstrução da igreja depois da Revolução Francesa. Porque aqui no Brasil, desde o início da colonização, os portugueses tiveram um problema muito grande, que é o seguinte: Portugal é um país desse tamanho no resto da Europa. Então os portugueses sempre estavam com problema de colonizar, sempre tiveram um problema de colonizar o Brasil. Por quê? Porque não tinha gente o suficiente para eles mandarem para cá. E aí estão incluídos o pessoal que vem para cá para cuidar da vida espiritual das pessoas. Então tinham muitos poucos padres. E o território brasileiro naquela época era um mosaico de várias fazendas, só que você demorava dias para cruzar uma fazenda e chegar no teu vizinho. Ou você tinha que passar o dia inteiro andando para conseguir chegar na casa do teu vizinho. Você geralmente vivia com a tua família, com os teus agregados e escravos se você tivesse, isolado no meio do nada, e você só ia para a vila ou nos domingos, isso em vilas que tinham um padre constantemente presente, ou em dias de festividade. Senão você vivia ali naquele meio do nada. E também, coisa que eu vi quando eu trabalhava ali no arquivo de Araucária, nos primeiros tempos da colonização, era muito difícil ter um padre sempre presente, principalmente nas localidades mais afastadas. Então as pessoas raramente viam um padre, raramente assistiam à missa, raramente se confessavam. Era muito difícil a vida espiritual naquela época. E mesmo a vida econômica, né? Porque você não está só isolado dos padres, você está isolado também dos comerciantes, das pessoas que podem te fornecer aquilo que é mais necessário para a sua vida ficar mais confortável. Então, é por isso que o Euclides da Cunha diz lá nos Sertões que o sertanejo é um homem forte, em primeiro lugar. Isso vale tanto para o Nordeste quanto aqui para o Sul do Brasil, porque se lá eles têm os rigores deles, né?
temperaturas inaceitáveis. Aqui a gente também tem os nossos, né? Temperaturas inaceitáveis, só que para baixo. Só que tinha uma figura que dava um consolo para aquelas pessoas, para aqueles sertanejos que viviam ali naqueles territórios retirados, longe do centro da colonização, que era o litoral, que eram os monges. Por isso que a gente fala no contestado do monge José Maria. Foi só o último deles. Na verdade, esses costumes que as pessoas tinham nessa época é algo que até muitos aqui, e eu inclusive, ainda passamos. Por exemplo, quando eu era criança, e daí a minha mãe me leva numa benzedeira para tratar de alguma coisa que não estava certa ali. Eu me lembro de quando fui levar lá na benzedeira, né? Só isso, mas não lembro o que eu tinha. Então, as benzedeiras, as parteiras, esses monges que peregrinavam, eles eram aqueles responsáveis por dar algum sustento espiritual para as pessoas. E tiveram alguns deles que foram muito importantes ali para o contestado. O primeiro deles, e que é o sujeito que francamente é o mais incrível de todos, foi um monge chamado João Maria D'Agostini. Agora, quem que é esse cara? A história dele é realmente um negócio de filme. Ele era um italiano, nasceu, se não me engano, em Gênova. Veio aqui para a América do Sul e desembarcou na Venezuela em 1844, se não me engano, na década de 1840. Daí percorreu a região amazônica até o Equador, o Peru. Daí voltou para dentro da Amazônia, foi aqui descendo o Brasil, lá da Amazônia até São Paulo. O primeiro registro firme que a gente tem da presença dele aqui é quando ele chega em Sorocaba e assina um documento. E daí ele vem peregrinando por esse caminho, pela estrada do Viamão, lá de Sorocaba, que era onde terminava a estrada, até o Rio Grande do Sul. E esse sujeito se recusava a dormir na casa das pessoas quando elas ofereciam para ele. Ele dormia ou embaixo de árvores ou em cavernas. Não comia carne, só se alimentava de frutas e leite. Vivia uma vida de extrema pobreza. O tipo de hábito que ele andava, mesmo nas fotografias que são ruins, então é difícil de ver, você vê que o cara andava com um negócio que era muito destruído. E ele fazia curas ou indicava nascentes de água que as pessoas começaram a ver como milagrosas. Também ele trouxe outro hábito para a região, que foi fazer uma espécie de via sacra, colocar 14 crucifixos ao longo de um caminho e daí fazer isso de maneira votiva. Por exemplo, em uma dessas cidades na época, não me lembro o nome ao certo dela, ali da região do Contestado, aconteceu uma epidemia de tifo e os habitantes ficaram alarmados com a situação e pediram para ele para salvar a cidade. Ele foi lá e fez uma dessas vias sacras, plantou 14 cruzes numa das praças lá da cidade, fazendo um certo percurso. E essa epidemia, segundo os relatos, parou na cidade. Então até hoje tem na Praça Central, mas putz, eu não vou me lembrar o nome da cidade. Tem até hoje lá na Praça Central dela, uma das cruzes que foi posta por esse João Maria. E as outras elas foram destruídas num evento anterior, mas essa última que ficou lá é proibido tirar. Que segundo a lenda tradicional é de que daí a epidemia volta se tirar a última cruz do lugar onde ela está. Acho que é de União da Vitória. Eu acho que não sei se é em União da Vitória, acho que é mais para o sul. Porto Amazonas vem uma história parecida. Lages tem muita coisa. E isso, eu acho que é lá para os lados de Lages mesmo, mas eu não lembro se era Lages mesmo ou qual outra que era.
Mas enfim, ele fez esse... Dele em Lages, né? Isso, essas grutas, que eram os lugares onde ele supostamente dormia, ou as nascentes de água, as pessoas, com o passar dos anos, iam lá para se curar das doenças, ou para fazer uma romaria. E esse cara, ele cruzou uma vez o caminho do Viamão, chegou no Rio Grande do Sul. Daí ele criou um santuário de Santo Antão, no Rio Grande do Sul, que até hoje é ponto de peregrinação lá. Ele acabou uma hora preso, quer dizer, uma hora ele foi preso, outra hora ele foi escorraçado do Estado. Por quê? Na primeira, o governador do Rio Grande do Sul estava de marcação cerrada com qualquer grupo de oposição, qualquer grupo esquisito que tivesse ali, porque, enfim, a Guerra dos Farrapos tinha justamente terminado naqueles anos, então aquele governador não queria nenhuma sublevação nova ali. Então, quando as pessoas começaram a se reunir demais em torno desse santuário a Santo Antão, daí o governador mandou uma intimação para esse monge para que ele saísse dali. Então, mandaram ele para Santa Catarina, então desembarcaram ele em Florianópolis, daí na época não era Florianópolis, era Desterro. Ele voltou para o interior do estado, daí veio aqui para o Paraná, ficou ali na Lapa, depois voltou para a União da Vitória, daí voltou para dentro do contestado, daí foi para o Rio Grande do Sul de novo. Daí, né, segunda vez que ele estava no Rio Grande do Sul, daí expulsaram ele, porque, se não me engano, no dia de Natal chamaram ele para fazer a pregação, ou a homilia da missa. E daí nessa homilia ele falou contra a escravidão. E daí os donos de estância que estavam ali presentes na cerimônia não gostaram nem um pouco daquilo e tiraram ele de dentro da igreja no tapa. Coitado do João Maria. Daí a última passagem dele, o último registro dele aqui no Brasil foi que ele foi para Porto Alegre para tirar um visto para ele poder entrar no Paraguai. Quando ele conseguiu o visto no passaporte dele, daí ele foi lá para o Paraguai. Ele circulou pelo Paraguai, Argentina, Chile, cruzou a Cordilheira dos Andes. E a história desse cara vai longe ainda. Ele foi lá pro Canadá, para os Estados Unidos, sempre andando assim, sem rumo. E pregando para as pessoas. E, segundo as últimas pesquisas mostram, ele morreu no Texas, quando ele acabou entrando na terra de uma tribo indígena ali que não gostava muito de gente branca. E daí os índios acabaram matando ele. Ele está enterrado numa igreja lá no sul dos Estados Unidos. Então foi realmente um cara que saiu lá da Europa ainda da época das guerras napoleônicas e foi morrer nos Estados Unidos do Velho Oeste. Literalmente. E foi um cara que passou por aqui, pelo sul do Brasil. E esse foi só o primeiro monge. Agora, tiveram outros dois. O segundo deles é talvez o cara mais importante para o contestado, para a Guerra do Contestado. Foi o João Maria II. Foi um segundo monge chamado João Maria. Ninguém sabe também a origem dele, a origem exata dele. Supostamente ele teria vindo de Buenos Aires. Um dia um padre diocesano, padre Rogério Neuhaus, melhor dizendo, que era se não me engano, de Canoinhas. Ele foi mandado pelo bispo para ir tirar satisfação com esse João Maria. E esse João Maria disse para ele que tinha nascido no mar, morado em Buenos Aires, que foi revelado para ele que ele deveria passar a vida dele fazendo penitência e vagando por aí. E daí ele supostamente abandonou a vida dele que ele tinha lá e veio para peregrinar aqui pelo sul do Brasil. Adotou o nome se é que ele não tinha esse nome antes, ele adotou o nome do primeiro monge. E por que ele é mais importante para o contestado? Porque ele estava ativo mais ou menos entre os anos de 1890 e 1908. Então, uns 18 anos ele ficou vagando para aquela região.
O primeiro João Maria, que eu tinha falado agora há pouco, ele tinha vagado pela região entre 1844 e 1860, mais ou menos. Então ficou uns 10, 15 anos perambulando por ali. Esse segundo João Maria ficou 18 anos. E 1890, então, um ano da proclamação da República. Agora, o país todo estava naquele caos por causa da proclamação da República, porque você tem várias revoltas contra isso, não no primeiro momento, porque, como a gente sabe, o Dom Pedro não quis sair no braço com os republicanos, mas depois você vai ter outros que vão tomar a dianteira e se revoltar contra ou contra o regime republicano ou contra o grupo que estava adiante dele. E esse segundo João Maria, ele começou nas pregações dele, dizer que o fim do mundo estava chegando, que a República era um sinal disso, que chegariam outros sinais de que o mundo estava acabando, que seriam gafanhotos de ferro que iam comer a floresta, ou pássaros, se não me engano era pássaros que ele falava de ferro que iam passar pelos céus, e daí as pessoas começaram a interpretar isso como justamente sinal de que aquela mudança toda que estava acontecendo no Brasil, a chegada da República era a chegada do Anticristo. E o João Maria, ele desapareceu mais ou menos por volta de 1908, deixando entre as pessoas uma mensagem muito parecida com aquela que o Antônio Conselheiro tinha deixado, ou melhor, estava deixando naqueles mesmos anos, lá no interior da Bahia, de que a derrubada do imperador, a separação da igreja e do Estado e a instituição do casamento civil eram sinais do fim do reinado de Deus e início do reinado de Satanás. E esse segundo João Maria, ele fez todas essas pregações. Ele não era clérigo, evidentemente, supostamente não tinha nem feito nenhuma profissão de votos, então não era nem religioso. Por isso que os bispos, o bispo de Curitiba, porque naquela época ainda não existia diocese de Florianópolis, o bispo de Curitiba mandou o padre Neuhaus e ali tirar satisfação com ele o que você está fazendo? Está aí batizando as pessoas, fazendo curas, mas quem que é você? E daí quando o padre foi tirar satisfação com esse segundo João Maria, esse João Maria, além do que já tinha dito, das pregações milenaristas dele, ele fez também umas outras declarações que foram bem complicadas, por exemplo, de que as rezas dele valiam por uma missa. Ou que a Bíblia que ele usava não era dos protestantes, mas também não era aquela dos padres, que também já eram corrompidos, segundo ele. E segundo o que se espalhou entre aqueles sertanejos pobres. Porque tinha um outro porém aí. Como tinha falta de padres, qual que é a alternativa que aconteceu aqui? Bem, vamos mandar trazer padres do exterior. Tá, mas daí vieram os padres do exterior e o que os padres que eram formados lá na Europa pensavam? Bem, se a gente ministra um sacramento, a gente recebe espórtula, a gente tem que pregar as pessoas para elas manterem um certo padrão de moralidade, etc, etc. Aí quando chegaram os padres aqui e começaram a ministrar os sacramentos, a cobrar a espórtula por eles, daí os sertanejos começaram a pensar, esse padre aqui na verdade não é padre de verdade, porque
porque o monge João Maria nunca me cobrou pela cura, então esses padres aí estão querendo passar a perna nas pessoas. Então, assim, um negócio desse que acabou criando uma visão de que o monge ali do interior era a boa pessoa, o padre que vinha do exterior, ele era ele não estava sendo, ele não era um padre correto, estava se aproveitando daquelas pessoas. E esse monge, então, João Maria, se queimou bastante por dizer essas coisas, só que ele desapareceu. Ninguém sabe como. Alguns boatos dizem que encontraram o corpo em tal lugar, ou que ele foi embora, ou as lendas de que ele subiu em cima de um morro perto de Timbó e a palavra que daí vai ser muito importante aqui, ele se encantou e adormeceu ali e está lá até hoje. Mas as pessoas ficam na espera do retorno dos monges e em 1912, virada ali de 1911 para 1912, aparece um terceiro monge. Só que esse aí não é João Maria, esse aí é José Maria. Mas ele se dizia irmão do antigo José Maria. Então, ninguém sabe ao certo a identidade desse sujeito, quem que era ele. Alguns pesquisadores dizem que existem fortes indícios de que ele era, na verdade, um soldado da Polícia Militar do Paraná, que desertou, foi acusado de estupro, e que daí se embrenhou naquelas matas e resolveu se aproveitar da figura dos monges e dizer que era irmão do monge anterior. Enfim, de qualquer forma, ninguém sabe exatamente quem que era o sujeito, da onde ele veio. E esse terceiro monge, como mostram algumas pesquisas mais aprofundadas, ele na verdade não tinha nenhuma pretensão religiosa, ele não se identificava como um penitente, ele não fazia nenhuma pregação de tipo religioso, quer dizer, pelos registros que a gente conhece, isso tirando a tradição oral, foi passada pelas pessoas desde aquela época, que dizia que ele era também um pregador religioso. E ele ficou muito famoso por causa das curas que ele fazia, usando as ervas silvestres e as plantas. Inclusive ele chegou a construir um negócio que era chamado de Farmácia do Povo, ali em Curitibanos. E essa farmácia dava remédios para qualquer pessoa que aparecesse lá, qualquer sertanejo pobre que aparecesse lá, em qualquer hora do dia. Então por isso o cara também foi visto, como aqueles monges anteriores, como um exemplo de ascetismo, de abnegação, que era alguém que atendia sem cobrar daquelas pessoas que eram mais pobres e vivia aquela vida muito simples, na pobreza. Só que, nessa época, também tinham outras dificuldades que os sertanejos estavam sofrendo. Daí a gente entra nos outros poréns aqui. Primeiro deles, e esse talvez foi o motivo mais importante de ordem material para a guerra do contestado. O Brasil, nessa época, estava passando por estava desde o segundo reinado, passando por um surto de industrialização. Então a indústria brasileira explodiu ali nas décadas de 1840 e 1850, daí se estagnou um pouco, daí teve toda a crise econômica lá do início da República, e nas primeiras décadas ali do século XX, 1900 e 1910, o governo estava tentando alavancar novamente a indústria brasileira. Então estava fazendo concessão de terras e de direitos para magnatas de vários países da Europa e dos Estados Unidos. E um desses magnatas que obteve uma concessão aqui no Brasil foi um cara chamado Percival Farquhar. Percival Farquhar era um especulador lá da Wall Street,
que tinha nos Estados Unidos vários negócios e aqui no Brasil também já tinha negócios. E ele pediu para o governo brasileiro a concessão de uma ferrovia, que era a ferrovia que ia ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo, e que deveria passar no plano ali pela região do contestado. Só que, qual que era o porém aí? O Farquhar e a empresa dele iam ganhar do governo uma outra vantagem, que era de ter o direito à exploração das terras para 15 quilômetros à esquerda e 15 quilômetros à direita da linha férrea. Então o cara ia ter uma faixa de terra enorme que ele podia explorar livremente. Então por isso passaram a existir duas empresas, a Brazil Railway Company, que era a encarregada de construir a linha férrea, e a Brazilian Lumber Company, que era a encarregada de explorar a madeira e a erva mate. Tá, mas qual que era o problema disso? Porque já tinham os sertanejos vivendo naquela região ali. Então, o que o Farquhar fez? A ferrovia foi construída e para a construção da ferrovia ele empregou o trabalho tanto dos sertanejos que viviam ali, quanto de pessoas que ele mandou trazer de outras regiões do Brasil, ou que foram para lá para trabalhar na construção da ferrovia. Terminada a construção da ferrovia, todo mundo na rua. E daí, com relação à exploração da madeira, também ocorreu outro problema que foi, primeiro, os pequenos produtores de madeira e de erva mate ali, eles acabaram arruinados pelo negócio do Farquhar. Se você pega as fotos dos galpões da ferrovia e do beneficiamento da erva mate, é um negócio que é absurdo o tamanho das instalações que foram construídas para processar toda aquela quantidade de madeira e de mate. Então, os pequenos produtores foram arruinados e aquelas pessoas que viviam ali também tiveram que sumir daquele lugar, porque afinal de contas a empresa tem os 30 quilômetros de terra que abrangem as duas faixas em volta da ferrovia, então a empresa pagou jagunços para expulsar as pessoas ali. Então o jagunço aparecia na casa do sertanejo e dizia que se ele não sumisse daquele lugar, eles iam voltar com o bando inteiro e iam meter bala em todo mundo. Então o cara com a família dele ia fazer o quê? Ia pegar as coisas dele, abandonar o barraco no qual ele vivia e ir mais lá para o interior. E daí entra o porém dos coronéis aqui. Por quê? Tinham coronéis que estavam junto com a empresa, que eram os coronéis que eram das altas oligarquias, geralmente associados com os governos estaduais, e tinham os coronéis da parte mais baixa da oligarquia, que vivia de manter aqueles sertanejos trabalhando para eles, nas propriedades deles. Então, geralmente, esses coronéis da alta oligarquia ajudavam a empresa também a tocar os sertanejos dali. E eles também tinham um interesse próprio deles mesmo também tocarem os sertanejos das terras deles, porque eles também queriam empregar essas terras para uso particular deles. Então, eles mesmos contratarem os seus trabalhadores e colocarem uma agricultura industrial para ser desenvolvida ali, ao invés da agricultura de subsistência que os pequenos trabalhadores faziam. E isso foi muito grave não nas terras da companhia, mas nas terras devolutas do Estado, porque Paraná e Santa Catarina, até aquela época, cidades mais afastadas que existiam era, por exemplo, aqui no Paraná, Guarapuava. Guarapuava era o que tinha mais pro oeste aqui. Além disso, o que tinha? Nada, zero. Santa Catarina também. O que tinha mais a oeste? Era Curitibanos, que é ali no Planalto agora. O que tem para lá de Curitibanos? Coisa nenhuma. Então essas terras eram terras devolutas do Estado. Ou seja, terras que pertenciam ao governo porque não tinha ninguém que fosse comprador delas. Mas essas pessoas já estavam morando ali.
Só que estavam morando ali sem título de propriedade. É porque, com o passar do tempo, as gerações foram entrando gerações de pessoas pobres foram entrando para o interior e se instalando ali. É o que a gente chama de grilagem. Não tem ninguém aqui, vou construir minha casa nessa propriedade e vou passar a morar aqui. E daí, como os coronéis também estavam interessados em tomar conta das terras devolutas da região do contestado para implementar a sua própria agricultura intensiva ali, eles também precisavam se livrar do sertanejo de alguma forma. Então mandavam os jagunços armados ali para mandar aquelas pessoas irem para outro lugar. Então, aquelas pessoas já viviam numa situação péssima, passaram a viver numa situação pior ainda, porque além de elas serem pobres, agora elas estão sendo expulsas das terras delas pelos caras que estão associados com o poder desse novo regime, que já dizia o monge que era o regime do anticristo. Essa República Nova. Então, está aí a junção das duas causas da Guerra do Contestado. As pregações dos monges começaram a tomar uns tons milenaristas com o passar do tempo. E, por outro lado, a exploração das pessoas mais pobres pelas oligarquias e pelos poderes públicos federais e estaduais ali da região. E, vamos sublinhar, eram as mesmas oligarquias, os mesmos poderes públicos que tinham derrubado o império. Então, por isso, a nostalgia daquelas pessoas pela monarquia. Tá. Mas o propósito aqui não é nem tanto eu contar a história do contestado, mas algumas coisas que são bem intrigantes neles, que é o que a gente vai chegar por último. Então, vou resumir aqui para vocês a sequência dos acontecimentos. Foi a seguinte. O monge José Maria estava morando ali no Planalto na época, e um dos coronéis, aquele da baixa oligarquia, que queria tá junto com os sertanejos, um cara chamado Henriquinho, ele chamou o monge José Maria para participar da festa do Bom Jesus, que iria acontecer na cidade de Curitibanos. E daí o monge foi para lá e as pessoas foram seguindo ele. E tinha um outro coronel na cidade, que era o Albuquerque, Francisco Albuquerque, que era o que estava associado com as altas oligarquias. E era rival do Henriquinho. Então os dois disputavam politicamente a cidade. E o Albuquerque já ficou meio ressabiado quando ele viu aquele bando de gente chegando ali para a festa, junto com o monge. E a convite do rival dele. Daí primeiro ele tentou fazer um reconhecimento, ver qual que era do João Maria. Daí chamou o João Maria para ir ver a esposa dele, que tinha uma certa doença. E o João Maria se recusou a fazer isso. Daí o coronel ficou enfesado com a situação já. E, em seguida, como providência para isso, ele mandou um telegrama pro governo do estado dizendo que apareceram uns fanáticos aqui junto com esse monge na cidade e eles proclamaram a monarquia. Criaram inclusive um gabinete de governo aqui. Foi um telegrama do tipo mais fantasioso, como se o sujeito pobre ali do sertão soubesse o que um ministro faz, ou quando você proclama um governo, você convoca ministros, enfim. Deu uns nomes lá de uns caras que deveriam ser ministro da economia, da guerra, de várias pastas lá. Os caras olharam aquilo em Florianópolis e pensaram, que viagem é essa aí? Mas falaram, tá, vamos mandar a tropa lá só para dispersar a multidão e ok. E daí, com as pessoas
permaneceu na cidade por mais tempo do que durou a festa. Quando o monge e os seguidores dele souberam que estava vindo um destacamento da polícia catarinense para averiguar a situação ali, eles pensaram, vamos embora daqui então, né? E daí eles foram parar lá na cidade de Irani. Irani é a cidade que está em Santa Catarina hoje, mas na época era uma cidade que obedecia a Paraná, por quê? Como o Paraná e Santa Catarina estavam disputando ali o território, o que eles faziam? Eles mandavam um sujeito, vai você lá naquele lugar e funda uma cidade tal. Então, como você é paranaense, então aquela cidade vai pertencer ao Paraná. Então era a estratégia dos caras para falar, nós fundamos a cidade aqui antes do outro estado fundar a cidade nessa região, então a cidade é nossa, tem que fazer parte do nosso estado, porque afinal de contas a gente já estava usando o território aqui antes. Então, a cidade de Irani não era nem uma cidade, era uma vila de União da Vitória, que fica hoje em Santa Catarina. É bem pro oeste. E daí o monge foi para lá, como essa cidade era do Paraná, um rival político do monge, quer dizer, sujeito que interpretava os sertanejos como rivais políticos, né? Porque o monge mesmo, ele estava nem aí para a política. Um rival do José Maria mandou um telegrama aqui para Curitiba dizendo que o Santa Catarina mandou uma turba de gente vir se fixar aqui para eles clamarem posse da cidade. Então você tem que mandar a polícia aqui para vir dispersar esses caras. E daí vem de Curitiba o João Gualberto, que era o chefe da polícia do Paraná na época. E o João Gualberto manda uma intimação pro José Maria falando, você tem que ir embora daqui. Daí o José Maria falou, nós vamos embora daqui, mas dá 3 dias aí pra gente organizar o pessoal e daí pra gente se deslocar. Só que o João Gualberto, segundo mostram as pesquisas hoje em dia, era um cara ligeiramente arrogante e que tinha uma visão meio viciada já do que era o brasileiro mais pobre e simpático à religião na época. Ele falou, não vou aceitar isso aqui, não vou aceitar dar esses 3 dias para eles irem embora, vou atacar o aldeamento agora mesmo. E daí os sertanejos ali, vendo que não ia ter jeito, que eles iam ser iminentemente atacados, eles pegaram as armas e enfrentaram a polícia paranaense. Resultado. Morreram, evidentemente, mais sertanejos do que policiais. Os policiais tiveram algumas baixas. Só que os policiais estavam confiando de que a metralhadora que eles estavam trazendo ia espantar todo mundo. O nome do lugar é Banhado Grande, vocês podem ter uma ideia do porquê. E os policiais deixaram a metralhadora cair na água. Então não funcionava mais. Ou seja, agora era só eles usando o fuzil Mauser. Não sei se alguém tem noção aqui, porque na época o fuzil padrão é aquele de ferrolho. Que você dá um tiro, daí abre o ferrolho, fecha o ferrolho, daí dá outro tiro. Você tem que engatilhar cada vez que você usa. Isso. O padrão das armas era aquele na época. Ou você tinha daí que alguns sertanejos tinha e que deu muito problema pros policiais e pros soldados do exército brasileiro depois, que era as carabinas de modelo Winchester. O modelo Winchester ele era chamado inclusive de a arma que conquistou o oeste nos Estados Unidos, e não à toa. É aquelas armas de você tem aquela alavanca por debaixo da coronha, você só faz isso aqui, daí ela
recarrega automaticamente. E é bem mais prática do que o fuzil de ferrolho. Então os policiais não estavam atentos que aquilo ia acontecer, né? Então quando os sertanejos começaram a ir para cima deles, eles correram e, primeiro, o sujeito que morre nessa primeira batalha, na Batalha de Irani, é o José Maria. Daí que começa a história da lenda, e que a gente não sabe até que ponto é lenda e até que ponto é verdade. Que ele teria dito que para alguns seguidores, que ele sabia que ele ia morrer no primeiro combate. Então já ficaram pensando, ele vai morrer aqui. E ninguém sabe também se foi ele ou se foi os monges anteriores que falavam que iria voltar depois. Ou seja, iria ressuscitar. Então, quando o João Maria morreu ali, os sertanejos fizeram o quê? Abriram uma cova, enterraram ele e cobriram a cova só com 2 tábuas. Por quê? Porque é meio inconveniente para o morto, né, ter que cavar ali debaixo para poder sair. Né? Para facilitar a ressurreição dele, vamos só deixar 2 tábuas que ele abre assim, sai no estilo aí da cova. E daí outra história, isso aqui na verdade eu não consegui também averiguar se era verdade ou não, foi o seguinte, que se você for no cemitério municipal e procurar túmulo do João Gualberto, não tem túmulo do João Gualberto. Por quê? Porque quando os soldados da polícia correram, o João Gualberto não acompanhou eles, na verdade, tentou dar ordem para eles ficarem parados e manterem a posição, mas ele não foi ouvido pelos soldados e daí ele acabou ficando ali com cara de tacho, sozinho. Daí os sertanejos cercaram ele e daí esfaquearam ele inteiro. Aí que tá a parte que daí eu não vou saber se é verdade, que é o seguinte. Segundo diz uma versão da história... O João Alberto, esse da rua ali. Então, isso. Dele, então. Segundo diz uma versão da história, para que o João Gualberto não ressuscitasse, os sertanejos retalharam o corpo dele e jogaram uma parte em cada lugar. E que a única coisa que encontraram daí foi o dedo dele, que quando foram fazer o velório aqui em Curitiba, o que tinha no caixão? Tinha o dedo do cara. Só isso. Não tinha corpo. Mas enfim, também não sei averiguar isso aqui. Inclusive essa história eu nem ouvi quando eu estava preparando essa palestra. Eu ouvi quando eu estava na faculdade ainda, tendo a disciplina de história regional. E daí a professora falou dessa versão aí. Eu nunca fui atrás para ver, também não vi na bibliografia que eu usei aqui se foi isso mesmo ou se encontraram o corpo do cara, mas enfim, irrelevante. Depois dessa primeira batalha do Irani, a coisa meio que ficou dormente. Por quê? Alguns seguidores ficaram esperando a ressurreição do José Maria, outros foram embora, não queriam nem saber mais de conflito nenhum, que não queriam nem lembrar do que tinha acontecido. Fato é que a situação ainda de tensão continuou ali naquela região de Curitibanos e Lages, e em uma determinada altura começaram a haver outros desentendimentos entre sertanejos e coronéis, ou entre os coronéis da baixa oligarquia e os coronéis da alta oligarquia. E, certa feita, aparece uma menina chamada Teodora, e ela diz que teve uma visão do José Maria. Isso daí já tinha passado 1 ano da morte dele. Ele não tinha ressuscitado, mas as pessoas estavam aguardando. Não, alguma coisa vai acontecer. Não sei o que vai ser, mas o Zé Maria vai voltar. Essa Teodora apareceu dizendo que teve visão do Zé Maria e que o Zé Maria falou que eles tinham que ir para um lugar chamado Taquaruçu e fundar ali o centro de um movimento.
Já existiam várias vilas ali desses sertanejos. E essas vilas, a partir desse momento, elas vão começar a serem chamadas de cidades santas. Que eram as cidades das pessoas que praticavam a santa religião. O que era para eles a santa religião? Era aquilo que a gente chama, nos estudos acadêmicos sobre o contexto, de o catolicismo rústico. Era aquele catolicismo daquelas pessoas que... era um catolicismo popular que tinha práticas que tinham acabado com o passar do tempo ficando completamente desvencilhadas das práticas da igreja mesmo, e daí se desenvolveram por um outro ramo completamente diferente. Quer dizer, completamente diferente não, mas passaram a ter devoções e outras crenças que inclusive para nós é heresia. Igual o negócio lá do João Maria II lá. A minha oração vale mais que a missa. Não, filho. Então, esse catolicismo rústico da população acabou sendo chamado de santa religião por esses fiéis. E, com a volta do José Maria, que eles esperavam, iria acontecer o quê? Ele voltaria com o exército encantado de São Sebastião. E todos aqueles que tinham morrido naquela primeira batalha do Irani iam voltar junto com ele, e dessa maneira seria possível fundar a Jerusalém, a Nova Jerusalém. Então, era milenarismo mesmo, ipsis literis. Né? Então, por isso que essas cidades santas, que também são chamadas de redutos, elas eram essas tentativas de fundar a Nova Jerusalém. Itaquaruçu foi a primeira das Novas Jerusaléns lá, onde os fiéis da santa religião se reuniam para esperar o exército de São Sebastião voltar e derrotar as forças do diabo que estavam dominando aquela região, que estavam dominando o Brasil naquela época. Tá. Aconteceu essa primeira batalha de Irani, depois aconteceu uma segunda tentativa de Santa Catarina de desalojar, de fazer o movimento se dispersar, que foi a batalha foi a primeira batalha de Itaquaruçu. Então, foi mandado um novo contingente da polícia catarinense, agora para essa aldeia de Itaquaruçu. Só que, qual que era o problema? A polícia usava táticas convencionais de guerra de um exército contra o outro. Agora, qual que é o problema de você lançar um exército contra uns caras que estão no meio do mato? Eles usam tática de guerrilha. Então, um exército tradicional, geralmente, acaba apanhando muito quando vai lutar contra algum grupo que está usando tática de guerrilha. E foi isso que aconteceu. Então, as colunas dessa segunda expedição da polícia catarinense foram dizimadas pelos sertanejos, que conheciam a região, estavam escondidos no meio do mato. Inclusive tem uma história bem engraçada, quer dizer, engraçada não, né, mas é curiosa, inclusive, que um grupo de sertanejos, vendo que o destacamento de polícia estava chegando, eles fizeram o quê? Eles se vestiram de mulher, daí cruzaram o caminho, por onde estava indo a polícia, que era uma picada no meio do mato, né? No meio da floresta, da mata de araucária. Então, o que é uma picada? É aquele caminho bem simples, que nem o chão batido você não consegue ver, você só anda ali pela parte que você vê que a erva, o mato está te mostrando que foi aberto já. É um carreiro, exatamente. Então, o exército estava passando ali, daí os caras cruzaram o carreiro e entraram no meio do mato de novo. Daí foram os soldados lá da polícia catarinense entrar atrás para ver o que era aquilo, né? Ou pedir o zap delas, não sei. Não sei que os caras estavam pensando naquela hora, né? Fato é que quando esses policiais que foram atrás do que eles achavam que eram mulheres já estavam distanciados do resto da coluna, daí os sertanejos tiraram, né, tiraram a roupa de mulher e fatiaram os caras com o facão. E nisso
Daí os outros que estavam escondidos dentro do mato começaram a atirar. Foi uma emboscada total. Começaram a atirar. Então daí, uns já tinham morrido lá dentro. Daí os outros que estavam no meio do carreiro estavam agora tomando bala de tudo quanto é lado, que eles não sabiam de onde vinha, porque evidentemente eles estavam no meio da mata. Então não dá para ver da onde vêm as balas. E daí eles tiveram que recuar. Daí uma outra coluna que fazia parte da mesma expedição foi entrar por um outro lado no aldeamento. E daí conseguiu chegar lá, só que como a maioria das pessoas já tinha saído de lá, porque a vidente falou que se deveria ir para um outro lugar chamado Caraguatá e fundar um outro aldeamento ali. Aquele primeiro aldeamento de Itaquaruçu já estava com muito menos gente. Essas pessoas que estavam ali tentaram resistir, acabaram massacradas pela força policial catarinense, mas assim, para o resto dos sertanejos do movimento, nem aí. Afinal, quem morrer no combate não tem que ter medo, porque vai ressuscitar junto com o Zé Maria. E daí houveram as tentativas de desalojar eles de Caraguatá, mas nenhuma delas deu certo. E nessa época também eles começaram a fazer expedições, razias, nas fazendas em volta para tomar de fazendeiros o gado que eles tinham, ou produtos. Então eles invadiam lá uma fazenda e falavam para um fazendeiro: a gente vai pegar de você umas vacas aqui, umas galinhas e tais produtos que você tem aí. E daí levavam para os redutos deles esses mantimentos. E até tinham alguns comerciantes que vinham do Paraná e comercializavam com esses rebelados do contestado. Então, a gente já vai ver mais depois que a situação era bem curiosa aqui com relação à economia e tudo mais. Tá. Mas ainda para eu terminar a narrativa aqui da guerra, antes de passar para a parte principal. A maré da coisa começou a virar a partir de 1914, porque a guerra começou em 1912, daí em 1913 é que ela vira uma guerra mesmo, daí no final de 1914 os governos estaduais, vendo que a situação eles não iam conseguir contornar, eles pedem ajuda para o governo federal para fazer alguma coisa. E daí o governo federal manda aqui, para cá, um veterano da Guerra de Canudos, um cara chamado Setembrino de Carvalho, que foi um dos generais brasileiros mais importantes da época. E o Setembrino de Carvalho começa a adotar táticas que as polícias dos estados eram incompetentes demais para adotar. Então ele começa a cercar o contestado e cortar as rotas de abastecimento dos sertanejos. E ele divide as forças dele, e daí vai ter cada parte do exército apertando por um lado. Uma parte aperta pelo norte, então uma parte do exército vai sair de União da Vitória e pressionando para o sul. Outra parte do exército vai sair do sul e pressionando em direção ao norte, que era a divisão do exército que sairia da divisa com o Rio Grande do Sul e ia subindo em direção ao Paraná. E você tinha a terceira frente do exército que ia vir do leste, pressionando em direção ao oeste. E lá do lado oeste, você tinha uma força que ia ficar estacionada, que era para fazer um cordão, uma barreira para os sertanejos não conseguirem ir para as últimas terras que ficavam lá na fronteira da Argentina e quiçá cruzar para o território da Argentina e conseguir se reorganizar lá. Então, cercou mesmo a região do contestado. E daí começa a última das campanhas, que foi a definitiva. Os
sertanejos começam a perder as batalhas no norte e no leste, então começam a ser empurrados. O único lugar onde eles conseguiram vencer e ficar até o final da guerra vencendo o exército republicano foi na frente sul, que eles tinham uma vantagem pelo terreno que fez com que a coluna que estava avançando do sul só tomasse balaço e não conseguisse avançar. Então o comandante da parte sul foi o que mais passou vergonha durante a guerra, porque foi o que mais tomou porrada dos coitados que já estavam até passando fome, já estavam até tendo falta de munição lá entre eles. Então a guerra acaba quando a última das cidades santas, a de Santa Maria, acaba sendo destruída pelo exército republicano. A essa altura a situação estava calamitosa lá. Alguns relatos dizem que as pessoas primeiro estava faltando carne. As pessoas estavam matando os bois, só que quando eles matavam os bois, daí as crianças ou quem conseguisse ia lá tentava pegar com um pano o sangue do boi e tomar o sangue para poder matar a fome. Depois, quando não tinha mais bois, começaram a comer cavalo, comer os cachorros. Quando não tinha mais, eles começaram a comer os próprios arreios dos finados cavalos, que eram feitos do couro que não era curtido, então dá para você comer. Então, comeram até os arreios dos cavalos, segundo os relatos mais assustadores da situação, para não morrer de fome, por causa daquele cerco que eles estavam passando pelas tropas do governo. E também estavam sofrendo de doenças lá dentro. Então, os relatórios do exército de quando as pessoas que sobreviveram passaram para a custódia do exército, dizem que nossa, a situação é lamentável, elas estão com um número estão com piolhos de um jeito inconcebível, tá triste, tão doentes, tão esqueléticas, tá horrível. Mas depois dessa batalha de Santa Maria, o último líder do contestado, a vidente lá, primeiro teve a Teodora, depois teve uma outra vidente chamada Maria Rosa, e depois a Maria Rosa, quando morreu, passou a liderança do contestado para um cara chamado Adeodato, e o Adeodato foi o último líder que acabou conseguindo fugir de Santa Maria quando a cidade foi incendiada, mas ele foi pro meio do matagal e acabou mandando uma mensagem pro exército falando: acabou, vocês venceram, vou me entregar. E daí ali é que ele dispersou os últimos que ainda estavam fazendo parte do movimento e que acabou de vez a Guerra do Contestado. Agora, o que a gente tem que entender, e por isso daí o título da palestra, Contestado e a Religiosidade Popular Brasileira. O que a gente tem que entender sobre o que há de comum entre, por exemplo, a minha avózinha, que eu me lembro quando a gente morava ali no Xaxim, ela, além de me levar em benzedeira, né, ela também tinha um costume, com as senhoras do bairro, de passar uma capelinha de casa em casa. Você sabe como é que é, né? Então, nós ainda pegamos isso aí. Acho que quem é mais novo não vai nem saber do que a gente está falando. Que as senhorinhas passam a capelinha de casa em casa, então cada semana fica na casa de uma senhorinha ali da vila ou do bairro. Então, o que tem de comum, ou melhor, qual que é a fonte de devoções que a gente vê até os dias de hoje, que eu vi ali com a minha avó até os dias de hoje, com devoções que as pessoas tinham naquela época e que tinham naquela época em outros lugares do Brasil e que tem uns paralelos muito interessantes com o contestado. Bem, primeiro, ao contrário do que talvez alguém tenha pensado, de que existia aqui no Sul uma crença muito forte no sebastianismo,
existe uma controvérsia entre os estudiosos hoje em dia sobre isso, no qual alguns pesquisadores dizem que não era bem assim. O exército de São Sebastião que eles estavam esperando voltar, na crença milenarista deles, não era, na verdade, o exército do Dom Sebastião lá de Portugal. Era o exército de São Sebastião, do santo mesmo. Cujo dia acho que foi ontem. Então, era o exército do próprio São Sebastião, porque ele era o padroeiro do sertão brasileiro. Daí, se discute entre eles até que ponto a figura de São Sebastião foi unida com a figura do Dom Sebastião de Portugal. Porque, bem, você está falando milenarismo. Brasil, Dom Sebastião. Só que a associação não é tão direta assim, no caso do contestado, apesar de ter sido mais direta em outros casos. Oi? Sim, eu vou falar disso logo mais. Tá certo que a história de Dom Sebastião era com certeza algo que as pessoas aqui no sul do Brasil elas ouviam tanto quanto as pessoas mais humildes ouviam lá no Nordeste. Mas, de alguma forma, algumas características do Dom Sebastião foram transmutadas para o santo e também foram jogadas em cima da figura do São Sebastião, do padroeiro dos sertanejos, que eram aquelas pessoas pobres, a figura de outra pessoa. Aí que começa a ficar mais louco ainda a história. Quer dizer, a gente vai ampliar muito a nossa percepção do que era a cultura brasileira, não a cultura brasileira da que passa na Globo, de MPB, Carnaval, essas coisas aí. Ou cultura brasileira como sendo só aquilo que a gente vê no Norte e no Nordeste. Que é o seguinte, os sertanejos também jogaram em cima de São Sebastião, segundo esses estudos, características de um outro personagem da história, que foi ninguém menos do que Carlos Magno. Agora, o que aconteceria no contestado? Só para vocês entenderem como é que Carlos Magno entra nessa história. A tropa de elite do exército do contestado era chamada de 12 pares de França. Carlos Magno, 12 pares de França. Como assim? Como é que um monte de cara que não sabe nem ler e escrever, tem bicho de pé e barrigueira, sabe que diabo é Carlos Magno ou quem são 12 pares de França? Tá. No Brasil dessa época, circulava um livro que tinha exatamente esse nome. História de Carlos Magno e dos 12 pares de França. Isso aí era uma história do imperador carolíngio mesmo? Não. É, na verdade, uma série de fábulas que são bem negócio de conto de fadas, pelo que a gente imagina pelos padrões de hoje. Então não são uma história mesmo daquilo que aconteceu lá. São historinhas, lendas. Esse livro surgiu primeiro na Espanha, depois foi para Portugal, e depois foi para o Brasil. E era uma das literaturas populares baratas mais conhecidas aqui no interior do Brasil naquela época. Então, isso a gente fica sabendo através de estudos que foram feitos hoje. E essas historinhas, elas contam como Carlos Magno e os 12 pares de França, que eram, na história, os cavaleiros que auxiliavam ele, que eram mais próximos dele, como eles enfrentavam gigantes ou reis lendários, e essas historinhas tinham todas um fundo moral. Então eram simples fábulas. Só que as pessoas ouviam isso e juntavam o mito, provavelmente, do Dom Sebastião, mais a história de Carlos Magno, mais o São Sebastião, que é padroeiro do sertão, e formavam um misturadão com todas essas histórias. Isso acabava se tornando uma verdadeira mitologia na cabeça do brasileiro comum ali. E por que
por que isso é importante a nível nacional? Bem, vamos comparar com outros casos, por exemplo, de Canudos. Mas, não vamos só, aqui eu não quero trazer exatamente o de Canudos, mas de outros que não são lembrados, aliás, são extremamente pouco conhecidos da maioria das pessoas, mas que são tão significativos quanto Canudos. Mas, para isso, vamos partir primeiro de um outro negócio que aconteceu antes do contestado, também aqui na região do contestado, que foi o Canudinho de Lages. O que foi Canudinho de Lages? Foi um negócio parecido com o contestado, foi o seguinte. Um certo sujeito lá, que vivia na região, ele também se disse ser irmão do João Maria, e disse que ele conhecia uma pedra onde tinha uma santa encantada. Agora, o que deveria ser feito? As pessoas deviam ir ali, confessar os seus pecados e fazer penitência, porque só assim a gente vai conseguir desencantar a santa da pedra. Tá. Que diabo significa desencantar? Você já vai entender. Tá, as pessoas começaram a peregrinar para aquele lugar, formar uma aldeia ali, da mesma forma que aconteceu no contestado uns anos depois. Só que daí, o governo de Santa Catarina e o do Rio Grande do Sul ficaram meio assim com a situação, e daí o governo de Santa Catarina mandou a polícia para lá dispersar e pediu para o governo do Rio Grande do Sul também mandar a polícia gaúcha junto para dispersar eles. Dispersaram eles, correu troca de tiros, o negócio ficou feio, mas para vocês verem também que, na verdade, o Canudos não começou do nada, já existia um antecedente para a coisa ali. Além das guerras que já tinham acontecido antes, né, dos farrapos da Revolução Federalista. E o que é engraçado no Canudinho de Lages é a história da santa encantada na pedra. Agora, deixa eu citar para vocês dois movimentos que aconteceram lá em Pernambuco, muito tempo antes. Um deles foi chamado de a tragédia de Rodeador, que aconteceu antes mesmo da independência do Brasil, ainda na época do Reino Unido. Foi o quê? Um líder religioso do local, que era parecido com a figura dos monges aqui, ele disse que tinha uma santa encantada numa laje de pedra, que as pessoas deveriam ir para lá e também fazer penitência para desencantar essa santa. Da onde surgiu essa história? Como é que tem um cara que lá em Pernambuco está dizendo uma coisa, tem outro cara aqui no contestado dizendo outra, eles estão há mais ou menos uns 70 anos de diferença um do outro, e as mesmas palavras, desencantar a santa que está presa na pedra. Que isso? Tá. Resultado dessa tragédia de Rodeador. O governador de Pernambuco mandou o exército ir ali e desbaratar o movimento, dispersar as pessoas. As pessoas tentaram resistir, novamente, também. Troca de tiros, mas os membros ali daquele movimento são dispersados. E esse movimento e outro também, que eu vou falar agora, eles tinham algumas características que também já eram milenaristas, do tipo, quando a gente desencantar a santa, vai ter fartura para todas as pessoas. Quem era velho vai se tornar jovem. Quem era feio vai ficar bonito. Ninguém nunca mais vai ter fome, ninguém nunca mais vai ficar doente, enfim. E o outro movimento agora, que foi o de Pedra Bonita, esse aqui vocês vão ficar de cara. Foi o seguinte: um outro líder religioso falou que numa determinada região ali do interior de Pernambuco tinham duas pedras que pareciam um portal, pareciam um pórtico, e que Dom Sebastião estava encantado naquelas pedras. E que Dom Sebastião
agora, nesse caso, o rei de Portugal mesmo, ele sairia dali, sairia de dentro das pedras, só quando o sertão e aquelas pedras fossem regadas com muito sangue. Qual que é o resultado disso aí? Algumas pessoas começam a acreditar na pregação do sujeito, talvez por motivos parecidos com o que aconteceu aqui no Sul, ou seja, a vida difícil, a pobreza e tudo mais, e a simplicidade das pessoas. E daí algumas pessoas começam a ir lá e começam a serem sacrificadas para desencantar o Dom Sebastião das pedras. Resultado, em 3 dias, 50 pessoas mais ou menos foram sacrificadas para tentar libertar o rei messiânico de Portugal que estava preso ali. Um cara conseguiu fugir daquele lugar, ele foi para uma fazenda, desesperado, e contou o que estava acontecendo. Daí o governo de Pernambuco, na hora, mandou o exército lá, novamente. Resistência, troca de tiros, mas, no fim das contas, os crentes da coisa acabaram sendo desbaratados. Mas foi uma experiência muito macabra para a época, essa tragédia de Pedra Bonita. Agora, Santo na Pedra, ou Dom Sebastião na Pedra, desencantar. Ele vai voltar e a vida de todo mundo vai ser feliz. Vocês conseguem ver como a cultura popular brasileira, durante aqueles séculos, ela era extremamente rica, mais rica do que a gente imagina, mais complexa do que a gente imagina, e estava mais impregnada daquele folclore popular lá dos europeus do que a gente também pode imaginar. Essa história do Dom Sebastião, que estava lá e estava aqui, os mesmos vocabulários, desencantar. O que é o desencantar? Ele está preso numa pedra, provavelmente, ou ele vai voltar para o mundo através dessa pedra. Quem é que entende, quem é que pode fazer um estudo de filologia hoje e descobrir o que é que significa, o que era o desencantamento ou o encantamento para eles? Porque, se vocês lembrarem do início da palestra, eu também falei, algumas pessoas acreditam que o segundo José Maria, ele está encantado no Morro do Taió. Então está adormecido ou preso lá, não sei. Mas, ao mesmo tempo, essas narrativas iguais circulavam tanto lá no norte do Brasil quanto aqui no sul do Brasil. E vinham lá de Portugal. E as pessoas transmitiam isso, com certeza, oralmente, de pai para filho. E essas tradições diferentes acabavam todas se juntando e criando uma mitologia toda própria, como, por exemplo, essa do Carlos Magno, quando a história do Carlos Magno também foi trazida. E daí eles organizaram, inclusive, uma tropa chamada 12 Pares de França, onde só tinham os melhores, os mais habilidosos, os mais fortes dos sertanejos. Inclusive, para vocês verem, 12 Pares de França são 12, né, na história, na canção épica lá do Império Carolíngio. Mas os 12 Pares de França aqui no Brasil eram 24. Pares de França. Então, o sertanejo não sabia que pares, um dos significados da palavra par quer dizer os iguais. Então, os pares são os iguais. O José Maria, melhor dizendo, lia para eles o livro da história de Carlos Magno, onde estava escrito, os 12 pares de França. Eles pensaram, os 12 pares de França, então são 24 cavaleiros. Então, para vocês verem como as coisas se amalgamaram. Outra, a crença, a esperança na monarquia. Eles passaram por aquela situação, como eu falei, a partir do momento que as oligarquias entraram no poder. Então, eles tinham o imperador, o Império Brasileiro, como a lei de Deus e a República como a lei do diabo. Agora, isso é exatamente a mesma coisa que dizia o Antônio Conselheiro lá na Bahia. A República é a lei do diabo, a monarquia é a lei de Deus. E os caras chegaram, inclusive, a fazer o seguinte:
usar como moeda entre eles não o dinheiro que era impresso naquela época, o cruzeiro. Eles chegaram a usar como moeda apenas aquelas moedas ou notas mais antigas que eles tinham guardadas em casa, que eram as do Império ainda. Então, essas eram as únicas legítimas. Essa sociedade da República, isso aqui não vale, nós não fazemos parte dela, então vamos só usar aquilo que é símbolo do imperador. E daí eles usavam entre eles o dinheiro do Império Brasileiro, não da República. E eles diziam que aquilo que eles estavam criando era a monarquia celeste. Então, o que era a monarquia celeste? Seria esse paraíso na Terra formada pela união daquelas cidades santas, onde eles se reuniam para esperar a volta do Zé Maria e para lutar contra as forças da República que eram, para eles, do diabo. Agora, a crença que eles tinham na ressurreição do José Maria também era um ponto que exigiu um outro desdobramento nessas tradições deles, que foi a de criar, quer dizer, o negócio criou espontaneamente aquilo que a gente chama de as virgens santas ou os meninos Deus. O que era isso? Na cabeça daqueles sertanejos, o Zé Maria, ou os anjos, ou os santos, ou seja lá quem for, eles só podem se comunicar com as pessoas que são puras. Então, por isso é que se criou figuras como, por exemplo, a da Teodora ou a da Maria Rosa. Quem que elas eram? Eram as virgens do movimento, que eram justamente meninas virgens que estavam ali para receber as mensagens do José Maria e para transmitir aos sertanejos eles saberem o que fazer. Então, elas formaram uma verdadeira casta. Então, na direção do movimento eram as virgens santas e os meninos Deus, que eram a contraparte masculina delas, junto com os pares de França, que eram a elite do movimento do contestado, e embaixo você tinha os sertanejos. Então, alguns que abandonavam o movimento e pulavam fora lá quando o exército estava cercando, inclusive criticavam quando eles iam prestar depoimento para o exército, dizendo: tá todo mundo passando fome lá, os únicos que tinham alguma comida eram os pares de França e as virgens, e nós estávamos lá passando fome. Então, também não era um movimento igualitário, como alguma historiografia ali intoxicada por ideologia às vezes quer falar. Então, tinha uma hierarquia ali. E também não era um movimento comunista. Por quê? Entre eles não podia haver cobiça ou conflito entre os irmãos por causa da cobiça. Por isso, eles geriam a produção de forma comunitária e igualitária. Então, tudo era armazenado em comum e cada um pegava do estoque comum aquilo que precisasse. Mas com as pessoas de fora eles faziam comércio. Okay? Afinal de fora, eles não são nossos irmãos. Então, entre nós eles podem haver relações de comércio normais. Então, por isso eles compravam de alguns comerciantes armas, munições ou mantimentos, e entre eles não existia relações econômicas com base no dinheiro. Eles faziam trocas, geralmente, e usavam algumas vezes aquelas, como eu falei, aquelas moedas do império para comercializar com algumas poucas pessoas. E daí a gente chega ao final dessa palestra com eu querendo mostrar aqui, deixar bem claro isso que a gente pode perceber, por exemplo, na fala de uns caras como o que a gente comemora, na verdade, o aniversário de falecimento hoje, o professor Olavo, que dizia: a gente carrega as sementes do verdadeiro Brasil no coração na esperança de replantá-las um dia. Então,
A experiência do contestado e toda essa cultura que envolve ela é algo que eu queria contar aqui, descrever para vocês terem uma ideia dessa riqueza toda da cultura tradicional brasileira e do alcance dela, de norte a sul do Brasil, e de todas as peripécias que os brasileiros já passaram e que nós temos uma memória que é necessário trazer essa memória de novo, porque uma coisa é bem verdade, lá a gente até comenta entre nós, não tem um americano que não saiba, sei lá, até nome de soldado que estava envolvido em tal batalha lá na Guerra Civil Americana. Quantos são os paranaenses ou os catarinenses que conhecem essa epopeia da Guerra do Contestado e toda essa complexidade em volta dela que remete a gente até lá para os ciclos heróicos do início da Idade Média e toda a formação da nossa cultura cristã que depois vai ser disseminada aqui no Novo Mundo. Então, espero que tenham gostado de conhecer esse pouco da cultura sertaneja e agradeço a presença de vocês aqui.